parabéns a todos. Mas hoje eu queria dar uns parabéns especial, né? Apesar de todos estarmos contentes por ter dado mais uma chuva, né? Isso aí foi ótimo. Mas ela veio com frio, né? Sair de casa numa segunda-feira à noite com um frio desse é só para a turma que enfrenta a pecuária mesmo e quer fazer o negócio, a atividade se desenvolver, né? Então, como sempre, a gente quer agradecer, né, aos nossos apoiadores, né, que são aquelas empresas que fazem com que o Café da Pecuária aconteça gratuitamente para o produtor, né? Então, a João Menezes Associados, a Soesp, a Coima, a Premix, que hoje é o nosso patrocinador master, trouxe o Alex para bater um papo com a gente, né? A Cicobi Credivale, a Raposo Pneus, e depois nós vamos fazer um sorteio. Se por um acaso alguém não tem uma atividade agropecuária assim, que vai precisar, a gente passa para o sorteio para outro, né? A Raça Forte, a Liane Veículos, De Carvalho, John Deere, o Etel Chaparral, a Leilo Sul, que hoje nós somos concorrentes da Leilo Sul, né, que está tendo leilão, mas nós estamos aqui, né? A Fertipar Bandeirantes, a Massari Corretivos, a Fertipar Bandeirantes, a Dubos, a Datamars, né, que tem balança, eletrificador, brincos, seringas, né, bolos da D, que é quem organiza o nosso coffee break aí, e o GPB. Então, eu queria fazer um agradecimento especial hoje à Premix, né, que trouxe o Alex Ortolan, que é um grande especialista na área de confinamento, e ele vai conversar um pouco com a gente, né, sobre essas oportunidades e desafios do confinamento em 2026, né, um ano desafiador. Nós estamos tendo uma volatilidade muito grande dos preços aí, mas o confinamento continua sendo uma ferramenta aí muito útil para a pecuária, né? Mas eu vou deixar com o Alex falar, que ele vai falar com mais propriedade. Obrigado, João. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para conversar, trocar ideia, sempre aberto a discussões. Podem interferir, parar a hora que quiserem, para a gente conversar mesmo. A apresentação eu fiz ela em 3 partes. A primeira parte eu vou falar um pouco da empresa. A segunda parte eu vou falar de mercado e viabilidade econômica do confinamento. E a terceira parte eu vou falar do aditivo fator P, que é um aditivo que vem contra as normativas do Ministério da Agricultura. Tá? Então é uma inovação, uma tecnologia que a empresa tem para combater essas medidas que foram impostas pelo Ministério. Tá? Falar um pouco aqui, fazer um marketing pessoal aqui, né? Eu sou zootecnista formado em Jaboticabal em 2006. Eu tenho especialização na Exalc USP e na Universidade da Pecuária no Apta Colina. Eu atuo em confinamentos desde 2006, fazem 20 anos. Atuei por 12 anos na DSM Tortuga, sendo técnico regional e depois técnico do Sudeste. E trabalhei por 5 anos nos confinamentos do JBS, onde eu coordenava todas as operações do JBS no Brasil, aproximadamente 1,5 milhão de cabeças abatidas nesse período. E hoje eu sou o coordenador nacional de confinamento da empresa. Tá? Estamos aqui, eu, o Fábio, Marcelo, estamos à disposição de vocês. Que precisar tirar dúvida, estamos aqui. Tá? Então, falar um pouco da pecuária brasileira. Tá? É uma potência, maior produtor de carne bovina do planeta, tá? 12,3 milhões de toneladas, maior exportador de carne, 3,5 milhões de toneladas. E as notícias, né, do agro, tá? Que o agronegócio brasileiro fecha 2005 com recorde de exportação. Levantamento do IBGE aponta que a produção somou 2,91 milhões e o Brasil supera os Estados Unidos como o maior produtor de carne bovina no mundo. Tá? E agora, falar um pouco da empresa. Tá? Desde 1978, nossos pilares são marcados por inovação, conhecimento e relacionamento. Para quê? Para entregar estratégias de nutrição personalizadas, produtos tecnológicos e aditivos 100% naturais. Tá?
Aqui é uma evolução histórica, tá? 1978 até hoje, tá? Lançamento do aditivo fator P em 2000 e as mudanças dele e as inovações e as gerações que ele teve, né? O Fábio tem mais tempo de empresa, pode falar para a gente também. E aqui é um cronograma de inovação tecnológica desse fator, tá? E o ecossistema, tá? Que a gente tem a parte de sistema, nutrição de alta qualidade, os aditivos e a parte de pastagem também, tá? E presença nacional e também no Paraguai. Então aqui as fábricas que a gente tem: Patrocínio, Presidente Prudente, Cuiabá, Anápolis, Araguaína, e os centros de distribuição distribuídos no Brasil para atender da melhor forma possível os clientes que a gente tem, tá? Então, uma equipe altamente qualificada com 30 técnicos, 300 representantes e o técnico digital, que é uma ferramenta de auxílio aos clientes nossos. Tá? Propósitos e valores, tá? Nosso propósito, nossa visão, resultados sustentáveis, transparência, integridade e serviço. Tá? Aí eu vou começar já a palestra em si. Primeiro ponto que eu queria frisar para vocês, que o sistema de produção é como se fosse uma escada. Tá? Então a gente tem um sistema de produção mais básico, a propriedade com menos tecnologia, com menos investimento, que é o mineral. E cada vez que você avança na escada da produtividade, você vai galgando mais resultado, mais investimento. Que a gente fala o seguinte: quanto maior o degrau que você chega aqui em cima, você tem que ver que você tem uma maior produção, um maior investimento, maior planejamento, mão de obra mais especializada e mais infraestrutura. Então, quando você chega nesse ponto aqui, que a gente vai falar bastante, que é o confinamento, a gente tem que estar ciente que é o quê? É uma atividade que precisa de programação e é uma atividade que precisa de organização para quê? Para que saia o resultado. Né? Hoje a gente estava numa visita mesmo, né, Marcelo? Muitas vezes o confinamento é visto como uma ferramenta para corrigir a lotação da fazenda. E esses últimos anos a gente vê que não é isso, que é uma ferramenta que deu lucro e mais uma rentabilidade para o pecuarista e para investidores que trazem os animais nos confinamentos. Tá? Como que está o cenário hoje, porteira para fora? Grande parte do petróleo global passa por rotas estratégicas na zona de guerra, então esse é um ponto de bastante atenção que a gente está escutando muito nesses últimos dias por conta dessa guerra dos Estados Unidos, né? Qualquer tensão envolvendo Irã aumenta o risco no fornecimento de energia. O aumento do custo logístico, por quê? Porque o petróleo ele impacta tudo, né, João? O petróleo impacta o frete do boi, impacta a produção do milho, impacta em tudo, então é um ponto de atenção para a gente estar pensando nesse ano, tá? O que faz com isso? Quanto maior o sistema de produção, mais intensivo, mais usa petróleo e mais a gente precisa estar fazendo conta e analisando, né? E a pressão sobre a proteína animal. Tá? Então todos os países estão cada vez mais em busca da proteína animal mais competitiva. Tá? E aí o que é o nosso diferencial frente a todo esse contexto? Primeiro, grande disponibilidade territorial, que faz com que a gente tenha uma recria mais a pasto, e você trabalha com um custo de produção menor quando você trabalha com uma recria mais a pasto, desde que você suplemente com 0,1, 0,3, 0,5, e aí vai depender do quanto você quer embalar a sua recria, tá? Uma capacidade de expansão muito grande, o nosso país tem uma capacidade de expansão ainda diferente de outros países que a gente visualiza, é um dos maiores exportadores globais de carne bovina, tá? E é uma produção competitiva, principalmente quando você faz o ponderado entre a produção no pasto, que é a recria, e o confinamento, onde você faz uma média e o custo médio da sua arroba produzida ela fica interessante lá na frente e competitiva. Tá? É uma sanidade reconhecida, por quê? Porque não usamos proteína de origem animal, né? Então é uma sanidade reconhecida e aquilo que eu havia dito, escala produtiva da recria competitiva e engorda, fazendo preço médio para você trabalhar de acordo com a realidade aí, tá? Em momentos de crise, países exportadores priorizam fornecedores confiáveis, eu acho que esse é o grande diferencial nosso, frente às exportações de carne e aos mercados que a gente tem pela frente. O Brasil tende a ganhar importância estratégica no fornecimento de proteína animal,
maior demanda por carne brasileira, valorização estrutural da arroba no longo prazo e aumento potencial das exportações. Tá? E aí aqui uns pontos de atenção, para quê? Para a gente se estruturar e no momento que a gente vai fazer o confinamento, vai estudar a viabilidade econômica do confinamento. Tá? Primeiro aqui é os fertilizantes. O Oriente Médio é um grande fornecedor de ureia. Se o fluxo parar, o preço do fertilizante sobe, encarecendo a próxima safra de milho. Então, ponto de atenção. O segundo, boi de confinamento fica mais caro para produzir. Por quê? Por conta do combustível, por conta dessa ureia. Tá? Se a arroba não subir na mesma proporção, a conta não fecha. Outro ponto, momento de atenção redobrada na compra de insumos. Tá? Quem tiver a oportunidade de fazer o custo e calcular a arroba produzida e trabalhar com alguma coisa já travada, qual que é a recomendação? Milho. Vai entrar a safrinha agora do milho. Quanto mais você conseguir comprar milho e fazer o milho reidratado e você armazenar na sua propriedade, você tem duas vantagens. Você melhora a digestibilidade e a energia do produto e você conserva esse produto na sua propriedade. Tá? O que a B3 está dizendo? Que o mercado futuro é sensível ao medo, tá? Principalmente em momentos de guerra. E por que travar o preço? Com essa incerteza logística, o preço da arroba pode oscilar em maior intensidade devido a essas oscilações no mercado que a gente tem enxergado. Tá? E a opção de put call eu acho que é importante, principalmente nesse momento, onde que a gente recomenda travar ou aquilo que você vai gastar para produzir as arrobas, ou você travar o animal magro mais as arrobas que você vai produzir. Eu acho que esse é um ponto de atenção aí que a gente tem no nosso sistema. Tá? E aí uma matriz aqui mostrando o quê? Que a escalada da guerra tem uma alta no diesel, queda na B3, então a gente tem que travar preços de venda e estocar insumo. Dólar em alta, carne brasileira fica mais atrativa lá fora, isso é muito importante para a gente, na hora de negociar essa carne no mercado externo. Aproveitar repiques de alta, para aproveitar e fazer o hedge, a trava que você precisa fazer. E os bloqueios no canal que a gente tem lá, atraso em embarques, tá? Pressão de baixa e atenção ao fluxo de caixa, evitar vendas desesperadas. Tá? Agora eu vou falar um pouco do histórico. Tá? Para a gente entender para frente, a gente precisa ver como foi o histórico até agora do comportamento, dos preços que a gente tem que podem influenciar no nosso sistema de produção. Tá? O primeiro aqui é o preço do bezerro. Tá? Então eu fiz um levantamento com base nesse site aqui, AgroLink, tá? De janeiro de 2020 até março aqui, que ele fechou os 6 meses certo aqui, mas é até maio aqui, até domingo. Então o bezerro ele saiu de R$ 1.600 aqui em 2020 e hoje ele está na casa de 3.290. Há muita especulação que esse preço é mais, é menos, depende de cada região. Tá? O que a gente tem que ver? Não inflacionar tanto o mercado, porque se a gente pagar mais caro por esse bezerro, a gente tem que terminar esse animal mais curto. Para quê? Para você pegar o mesmo ciclo de produção. Se você deixa esse bezerro passar muito, você tende a ter o quê? Outra fase do ciclo de produção. Tá? Então, para a gente entender, o bezerro saiu de R$ 1.660 e hoje está na casa de R$ 3.300 aqui. Tá? Outro ponto, o garrote de 12 para 13 arrobas aí. Ele saiu aqui em janeiro de 2020 de R$ 2.500, hoje ele está na casa de R$ 4.800. Tá? Então o bezerro subiu, o garrote subiu também. Então ele é interessante para quem faz a cria, para quem faz a recria. Né? Então ele vem subindo e vocês veem que o gráfico está no maior nível aqui comparado desde 2020 aqui, janeiro de 2020. Tá? Outro ponto aqui, o boi gordo. Então a gente saiu aqui de janeiro de 2020, numa arroba de R$ 193, e hoje nós estamos numa arroba de R$ 354. Tá? Então houve uma evolução nesse tempo aí. Por que eu quis mostrar tudo isso? Para a gente mostrar depois na frente as simulações que trouxemos no futuro, para ver como foi o cenário do passado e o que a gente vai enfrentar no futuro e qual seria a margem que a gente tem mais ou menos. Tá? Preço do milho. Então, por que o preço do milho? Porque aproximadamente, para engorda de um animal, você utiliza, em média, 11 sacas de milho para engordar esse animal.
Então, dentro do custo de produção, é o que impacta mais na engorda desses animais. Então, por isso que a gente fala muito em milho no sistema de produção. Tá? Então, ele saiu aqui de R$ 45,00 em janeiro de 2020 e hoje aqui ele está na faixa de R$ 66, R$ 65,00 aqui. 11 tá? sacas em que período? De 110 dias. Geralmente é 11 sacas pelo consumo médio diário do animal que você gasta para engordar um boi. Esse é um número que a gente tem na cabeça aí, tá? Da experiência que a gente foi conseguindo. Relação de troca milho boi gordo, esse é um número muito legal de se ver. 2020 é 4,24 sacas de milho para uma arroba e hoje a gente está com 6 sacas para uma arroba. Então a gente está muito interessante, né, João? O custo nosso, apesar do milho estar caro, a arroba está caro, o bezerro está caro, mas a relação de troca, ela está muito interessante. Ela saiu de 4,24, você viu que ela foi só crescendo linearmente, né? Então hoje está 6 sacas para uma arroba, hoje a relação de troca. Tá? Alguém quer pontuar alguma coisa? Falar alguma coisa? Quanto que o milho representa no custo da dieta do boi no confinamento? De 45% a 60%, depende da densidade energética que você vai trabalhar. Se você estiver trabalhando com bagaço de cana, que ele não tem tanta energia, você tem que apertar mais na densidade energética, então você vai para 60%. A gente olha muito o amido da dieta, né? O máximo de amido que a gente trabalha, para trabalhar com segurança, é 40%, 42% de amido dentro da dieta, mas ela fica nessas proporções. Tá? Outra relação interessante é o bezerro, quando a gente compara um boi gordo de 18 arrobas. Por que um boi gordo de 18 arrobas? Porque é uma média histórica de abate. Lá no passado, ninguém matava mais que boi de 18 arrobas. Né, João? Torcia para chegar nas 18. Então, por isso que a gente faz essa relação. Então, ela saiu de 2,1 aqui, o bezerro para o boi gordo, para 1,94. Então, a média é 2,1. Tá? Hoje a gente está com a média de 1,94 essa relação. Tá? Outra relação que eu acho muito importante, e ela mostra o quê? O impacto do boi magro dentro da operação de confinamento, que é o seguinte. Em janeiro de 2020, quando você faz essa relação aqui, ó, um garrote de 12, 13 arrobas, dividido por arroba do boi gordo de 20 arrobas, tá? Então, em 2020, essa relação aqui, ela equivalia a 66% do custo. Então, o que? O garrote equivalia a 66% da venda de um boi gordo. Hoje, voltar aqui. Hoje está 68%. Então, praticamente, é um número muito parecido. Tá? Você entendeu, Marcelo, a relação? Então, se você, antigamente, um garrote dividido por um boi gordo, ele representava 65%, hoje ele está representando em torno de 68%. Então, essa relação está se mantendo no decorrer do tempo aí. Garrote que peso, mais ou menos? De 13 para 14, que é um animal de 360 quilos, que é um animal que a gente coloca no confinamento. Tá? Por que 360 quilos? Porque é um animal que hoje tem a melhor eficiência biológica e o melhor desempenho no confinamento. Então essa é a relação que a gente faz. Tá? Alguma dúvida, pessoal? O ágio do boi magro. Esse é um número muito interessante da gente analisar. É o quê? Você vê qual que é o impacto do boi magro. Então, eu sou um investidor, eu sou um pecuarista, eu quero comprar o boi magro e levar ele direto no confinamento. Tá? Mas quanto que eu pago nesse boi? Até quanto que eu consigo pagar? Em 2020, o ágio era de 9,9%. Eu coloquei base 100 aqui, então tudo que tiver acima do 100 é porcentagem, né, Fábio? E aqui, 100% aqui, né, foi nessa fase aqui, então praticamente. E hoje, a gente está com 14,5% de ágio. Então o que é isso? Vou comprar o boi magro, até quanto eu pago o boi magro comparado com o boi gordo? Então essa é uma relação histórica e é um número para a gente ter na nossa mente e analisar quando a gente faz conta. Tá? E a média histórica é 10,8, que é o que a gente trabalha quando a gente vai fazer simulação e cenário com os nossos clientes. Em torno de 10% do ágio do boi
magro referente ao boi gordo que você está vendendo, tá? E aí teve pontos aqui que chegou a estar negativo, né? Mas em grande parte a gente percebe que é praticamente 8, 10%, né, Fábio? Então é muito importante esse número. Ó, eu estou pagando quanto no meu boi magro? Ó, beleza, eu vou pagar isso porque eu sei que a média histórica é 10%. Então tem até um limite para você ver se a sua conta está sendo interessante ou não, tá? Se eu vou levar prejuízo ou lucro se eu pagar esse preço nesse boi magro, entendeu? E aí o mercado futuro, tá? Então aqui eu vou colocar alguns meses. Por que eu coloquei alguns meses? Que é os meses que a gente travou o arroba do boi gordo frente ao quê? Ao preço de milho. Então esse daqui foi um acesso que eu fiz ontem na Datagro. Então é uma plataforma que a gente coleta as informações. Hoje a maioria dos frigoríficos elas usam o Datagro para fazer as travas de boi, tá? Então aqui esse é o preço do mercado futuro. Então em maio R$341, julho 337 e setembro 342. Por que eu frisei esses 3 meses? Porque é os meses que em São Paulo tem a trava do milho. São meses com mais travas de milho. Então eu fechei o boi gordo nessas fases para mostrar a tendência de futuro para a gente, para ver se é interessante ou não o cenário de confinamento esse ano, tá? Esse daqui é o quê? O que eu fiz nessa análise? Primeira coisa, eu peguei o diferencial de base da Datagro. Então aqui, nessa coluna aqui está o diferencial de base. O que é o diferencial de base? É o preço pago na arroba diferente de São Paulo. Então aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, Mato Grosso do Sul, menos 1,59 quando comparado com São Paulo. Vamos pegar Goiás aqui, menos 5,58. Mato Grosso, é um caso raro aqui, ó. Nesse caso ele está dando ágio de 1,29. Então hoje, o milho mais barato e a arroba mais cara é no Mato Grosso. Então se fosse para falar assim, eu quero comprar uma fazenda, onde eu vou comprar? Para engordar boi? Hoje é o melhor cenário. Hoje é o melhor cenário, pode ser que amanhã não seja, tá? E aí o que eu fiz? Eu peguei os preços futuros de maio, julho, setembro, janeiro aqui a gente não tem o milho, mas é praticamente esses 3 aqui. E aí eu peguei e joguei o diferencial de base, que é o que a gente faz quando a gente está em outro estado para negociar o boi na bolsa. Tá? Então eu estou aqui no estado do Pará. Então aqui eu pego o boi de São Paulo, mais menos 2,38, então esse é o preço que é o boi negociado lá. Tocantins é o preço de São Paulo, menos 3,82, 328. E assim a gente tem os preços, tá? De maio a janeiro de 2027, tá? Esse daqui é o quê? O custo de arroba de venda com base no boi futuro que eu peguei no site da Datagro. Tem alguma dúvida nessa conta? Tá. E aí o que a gente vai falar um pouco, continuar falando? O impacto da guerra, tá? As variações negativas do mês de maio, tá? Que a gente viu agora, no período de safra, mostra que o mercado está cauteloso. Por quê? Porque a guerra no Oriente Médio encarece o frete, o que pode segurar, entre aspas, os preços no curto prazo, porque o frigorífico repassa esse custo logístico para o valor pago pela arroba. Então essa instabilidade que a gente está vendo hoje na arroba, boa parte é isso daí, tá? Só que a gente tem outra vantagem a nosso favor, que é não tem boi no mercado. As escalas do frigorífico estão muito curtas. Por quê? Porque não tem boi acabado para atender as demandas do frigorífico, tá? Estratégia. Para quem vai confinar os preços acima de R$340, tá? Que a gente enxerga a partir de setembro, são sinais para começar a travar a margem, tá? Garantindo o custo da ração. E o lado bom disso tudo, o boi é R$350 em dezembro, com um dólar alto, continua sendo barato para o importador chinês ou árabe. O que é isso? Ele tem uma margem muito grande na venda da carne. Então, a tendência desse boi derreter demais, ela é mínima. Por quê? Porque tem um preço, uma margem grande lá, desse preço dessa carne sendo vendida. Vocês entenderam? Então, para derreter esse preço de arroba, tem muita margem para queimar lá na frente antes de baixar demais esse preço. Tá? E isso daí dá uma sustentação para quê? Porque a bolsa continue firme nas negociações.
tá? E aí eu vou falar um pouco do milho, tá? O susto de curto prazo, o milho subiu em março, porque o mercado teme que a guerra no Oriente Médio interrompa o fluxo de ureia. Sem fertilizante barato, a produtividade da próxima safra cai e o preço sobe. A janela de julho e setembro, o preço cai para casa dos R$70, é o momento de colheita da safrinha, que é o que eu falei para vocês. Um momento interessante de pôr um dinheiro na frente, comprar esse milho, reidratar e deixar na fazenda reidratado. Você armazena esse milho, aumentando a digestibilidade dele e melhorando a energia desse milho que você vai fornecer para os animais. Ah, mas eu vou fazer 100%? Qualquer quantidade que você fizer, você já está ganhando lá na frente. Mas a relação que a gente trabalha, do total do milho, em torno de 40% reidratado, 60% seco. É uma relação interessante para trabalhar, tá? O produtor de boi deve monitorar essa janela para comprar milho e travar o custo de confinamento e esse efeito diesel, tá? O frete no milho do Mato Grosso para o interior de São Paulo e Minas, mesmo que o milho da B3 esteja R$70, o posto na fazenda pode ser que dê alguma oscilação nesse intervalo aí, em decorrência desse frete, tá? E aí aqui o preço futuro do milho, tá? Então aqui em maio a gente tem a R$66 a saca, julho 67,59, setembro 69 e janeiro de 2027 74. Eu peguei isso daqui no site Notícias Agrícolas, tá? O fechamento do milho da sexta-feira, tá? E aí o que eu fiz? Eu peguei esse milho e fiz uma relação com o quê? Com o preço de deságio que você tem. Então o milho de São Paulo de 66, hoje ele tem um deságio de R$15, então ele vai para o Mato Grosso do Sul a 51. Ele tem um deságio de R$10 esse milho de São Paulo. Por que o milho São Paulo? Porque o único que a gente tem na bolsa é São Paulo. E aí a gente tem o quê? O preço dele colocado no porto. Aí a gente tem que fazer mais o frete e aí a gente acha a diferença. E aí para a gente fazer simulação em outros estados, a gente precisa ter uma referência, que é o quê? Geralmente a gente pega o preço do dia e faz o diferencial de base, como se a gente estivesse fazendo da arroba. Vocês entenderam o racional aqui? Então aqui, ó, julho de 2026, o milho em São Paulo vai estar R$ 67,59. Você praticando R$10 de diferencial de base, ele vai parar para 57,59 em Minas. Vamos pegar aqui no Pará, o milho em São Paulo aqui é R$ 74,10 em janeiro de 2027, no Pará ele vai para 76,10. Ele tem um ágio de R$2, ele é mais caro que São Paulo, tá? Vocês entenderam essa conta? Então para quê? Para que isso daí? Para a gente simular cenário. Então, tudo, se a gente começar a fazer simulando, com os custos na mão, fazendo cenário, a gente consegue mitigar possíveis problemas, possíveis prejuízos lá na frente. Então a gente tem o preço do boi estimado, mas o milho estimado é onde a gente consegue fazer conta. Se vai ser esses preços, a gente não consegue falar, mas a gente consegue ter um norte para seguir. Por quê? Porque pode ser que essa guerra, toda essa conjuntura do mercado comprometa esse preço aqui, ó. E aí, consequentemente, tudo isso daqui vai mudar, tá? Então, mas a princípio é um norte que a gente tem para seguir e fazer contas, tá? Certo, Marcelo? E aí, o diferencial do preço do boi, tá? Então aqui a gente tem o preço do boi, tá? Nos diferentes estados. Por que eu gosto de fazer essa analogia? Para a gente trazer em todos os estados como que está a relação, como que está o lucro, como está o comportamento desses animais aí, tá? Então aqui vamos focar bastante aqui nesses dois estados, né? Bastante gente tem propriedade no Mato Grosso do Sul. Então um boi hoje de 346, na data de 10/5, no Datagro, e em São Paulo 352,16, tá? Então a gente fez as simulações considerando esses preços aí, tá? Alguma dúvida? Então aqui vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um boi de 360 quilos. Por que 360 quilos? Porque é um animal mais eficiente, é um animal que ganha peso, tá? Um animal que um custo de arroba de entrada de 387, com um peso médio de 12 arrobas, tá? Esse animal vai ficar 105 dias de coxo. 2 pontos para se atentar aqui, ó, 3 pontos. O GMD é um GMD, né, Fábio? 1.500, nós não estamos forçando nada no GMD, é um GMD que a gente tem sossegado.
Um GDC de 1 kg é um GDC tranquilo também, com um rendimento de carcaça de 55. Tá? Esse animal ele vai sair com 520 quilos, com peso de saída 19,7, ele vai ganhar 7,07 arrobas. Aqui o consumo de matéria seca também bem tranquilo, então é um consumo travado em 2,4% do peso vivo, que é um número que a gente enxerga nos confinamentos que a gente atende, tá? Comendo 10,56, com uma eficiência biológica de 156. O que é isso? O boi precisa comer 156,91 kg de matéria seca para produzir uma arroba no confinamento. Tá? Esse número é bom ou é ruim? Esse número aqui é um pouco alto. Tá? Um número considerado bom é abaixo de 150. 145 é um número interessante. O que é isso? É o boi comer menos e produzir mais arrobas no mesmo sistema de produção. Como a gente consegue isso? Manejo de coxo, falar um pouco de dieta, colocando aditivos, colocando milho reidratado, a gente consegue baixar essa eficiência biológica aqui desses animais. Tá? Então aqui, esse cenário ele foi feito em cima de uma dieta de silagem de capim, 17% de matéria seca, milho moído 54%, olha lá, aquilo que o senhor tinha perguntado, ó, 54%, DDG hoje é um dos insumos que mais está tendo uso de norte a sul do país, tá? Porque esse aumento dessas usinas de etanol está trazendo essa grande vantagem para a gente, né? A produção de DDG, a competitividade desse custo de produção e o lucro aqui com ureia que a gente tem aqui em torno de 3,8% aqui, tá? Aí aqui pegamos esse milho em vários cenários, tá? Então, oscilando só esse milho aqui e mantendo os outros custos aqui. A gente chega aqui a um custo de matéria seca em São Paulo de 1,22, Mato Grosso do Sul 1,08, Minas 1,12, Bahia 1,12, Mato Grosso 1,05, tá? E assim sucessivamente, tá? E aí aqui, tá um pouco carregado aqui, mas resumindo esse gráfico, é o que? É o quanto que está, se você pegar esse arroba do boi gordo aqui, que é o que eu mostrei para vocês que está o fechamento hoje, tá? Com o custo da tonelada de matéria seca, tá? Então a gente tem uma arroba produzida hoje em São Paulo de R$220, você tem no Pará 223, no Rondônia 217. Quando você pega o valor do boi gordo, você tem uma lucratividade hoje em São Paulo de R$506 por animal. O lucro que você tem, R$415 na Bahia, 436 no Pará, o que dá em torno de 2,3% ao mês, 2,1% ao mês aqui na Bahia, 3,3% no Mato Grosso. Qual que é a vantagem do Mato Grosso? Você tem o milho barato e a arroba mais cara que São Paulo. Então hoje está sobrando R$714 por boi, em torno de 3,3% ao mês aqui nesse estado. Tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei esse animal, mesmo animal, com o mesmo rendimento de carcaça, mudando só o milho e o preço do boi gordo. E aí coloquei o ágio no boi magro também aqui, que eu tirei a parte do ágio aqui, mas eu coloquei o ágio, e aí vocês enxergam a rentabilidade de cada estado aqui, tá? E aí, o custo da matéria seca, tá? Então, o que é o custo de matéria seca que a gente tem projetado em cima nos preços de milho com essa dieta com silagem que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, essa dieta aqui, silagem de capim, milho, DDG, uma dieta bem simples, no decorrer do tempo é o que? É um custo de arroba produzida em São Paulo oscilando de 1,22 a 1,29, Bahia de 1,15 a 1,22, 7 centavos a menos que São Paulo. O Pará aqui 1,24 a 1,31, 2 centavos por quilo de matéria seca mais cara. Tocantins 1,10 a 1,17, 12 centavos mais barato aqui do que São Paulo no quilo da matéria seca. Tá? Vocês entenderam esse racional? É o que? Nos meses que tem o fechamento do milho, tá? Uma simulação com a mesma dieta, como que vai ser esse cenário para frente? Tá? Então, o cenário que em São Paulo de manter em torno, no máximo, 1,25 aqui até setembro,
tá? Goiás aqui na casa de 1,12 a 1,15 e Mato Grosso é o melhor estado hoje aqui, ó, de 1,5 a 1,9, tá? E aqui a diferença, quando comparado com São Paulo aqui, o custo de produção. Certo, Marcelo? Alguma dúvida? Tá? E aí aqui o custo da diária. O que é o custo da diária? É você pegar o quilo da matéria seca vezes 11 quilos de matéria seca, que é o consumo médio do animal, mais R$2 de operacional. Então São Paulo vai estar oscilando de 15,39 essa diária a 15,76 em média, tá? Pode ser que eu tenha um insumo mais caro, um insumo mais barato, mas esse é um custo estimado. Tá? Não, a gente só vai ter esse custo a partir do momento que você comprar o insumo e fechar ele. Tá? Se você trabalhar com os preços estimados que a gente colocou lá, é mais ou menos isso. Minas Gerais de 14,40 a 14,77, tá? Aqui já virando o mês 15,20. Mato Grosso de 13,60 a 14,40, então aqui menos 1,79 na diária. Tocantins 15,19 a R$16 aqui em janeiro de 2027, 20 centavos mais barato, tá? Na média, então, 14,62, tá? Com a tendência de chegar até setembro aqui de R$15 na média nos estados aqui, caindo em torno de 93 centavos quando comparado com São Paulo, tá? Oi. Essas diárias aí eu produzindo, num Boitel é muito mais quente. Sim, porque ela tem a margem deles. Muda todos esses números. Isso. Na tabela anterior, você falando do lucro por boi. Isso. 2,83 ao mês. Alex, Oi. só aproveitando a pergunta do Felipe, explica para eles, quem for levar um Boitel, como que ele faz a opção, se ele vai na diária. Vamos supor que o Boitel tem as opções de diária, arroba produzida e matéria seca. Certo. Como que ele faz para decidir um ou outro? Porque, por exemplo, às vezes ele tem um animal que come muito, se ele for na matéria seca, a diária vai ser bem mais cara, né? A maioria dos boitéis estão trabalhando com quilo de matéria seca. Por quê? Porque eles falam que é o jeito mais justo de você cobrar do cliente. Então, 1 quilo de matéria seca, o que realmente o animal comeu, você tem as tags na entrada e na saída das baias, ele contabiliza o que esse animal consumiu, então você paga por aquilo que ele consumiu. Se for escolher entre diária ou arroba produzida... Do ponto de vista do produtor. Arroba produzida, se o cara tem um animal Nelore, produtivo, de genética boa, é mais interessante a arroba produzida. Se o animal é um animal leiteiro, que produz, rende menos e come mais, aí você tem que trabalhar numa diária já travada, porque a tendência dele, às vezes, é comer um pouco mais, entendeu? Então você já leva a diária travada e se ele comer mais, já está calculado. Mas a arroba produzida é o melhor no animal Nelore bom, de genética boa, na arroba produzida. Tá? Você concorda comigo? É isso aí. Eu acho que é isso. O que o senhor estava falando? Da diária, né? É porque aqui, quando a gente faz essas contas aqui, ó, quilo da matéria seca e o custo da diária, a gente está trabalhando com o quê? Com o custo da diária, que é o quilo da matéria seca, vezes 11 quilos que ele está comendo e o operacional. No Boitel ele tem a margem dele, está em cima ainda, entendeu? E aí você tem que calcular a margem para precificar e passar para o cliente, entendeu? Então, esse daqui é o quê? Uma rentabilidade se a gente estiver trabalhando de acordo com essas daqui. E aí tem essa dieta média, né? Que eu falei para vocês. Que é a silagem de capim, milho moído. E aí o que acontece? A gente tem que otimizar. E como que a gente otimiza? Indo no mercado, vendo o que tem de insumo. Ó, eu tenho DDG, eu tenho torta, eu tenho caroço. Então, frente aos insumos que você tem, você otimizar sua produção, entendeu? Então é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Então aqui eu fiz um norte. Para que esse norte? Para a gente comparar cenários. Então, para você comparar, você tem que fazer a mesma dieta. Então, silagem de capim a gente consegue no Brasil inteiro. Se eu fizesse com bagaço de cana, só ia ter aqui em São Paulo, máximo Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Aí você vai para o Pará, você vai para Tocantins, já não acha.
Então por isso que eu fiz com silagem de capim, milho e DDG, que são insumos que a gente acha no Brasil inteiro, tá, João? Para comparar os comparáveis que a gente fala. Tá? Aí aqui, custo da diária, o custo de arroba produzida. Como que a gente faz esse custo de arroba produzida? A gente pega a diária e multiplica por 14,5. O que é esse 14,5? É quantos dias demora para um boi produzir uma arroba. Então, um boi demora em média 14,5, 15 dias para produzir uma arroba. Quando você pega uma diária vezes 14,5, você acha o valor da arroba produzida aqui, tá? É mais ou menos isso que a gente faz. Então, aqui, ó, em São Paulo, maio de 2023, em torno de 223, com tendência em janeiro de 27 está 234. Goiás, 207, então está R$15 mais barato quando comparado com São Paulo, tá? E aqui em janeiro de 27, 219. E aqui no Pará, R$2,88 mais caro que São Paulo. Então você sai de 2,26 para 2,37. Vocês entenderam esse racional aí? Então você pega o valor da diária vezes 14,5, que é a média que a gente tem de experiência para produzir uma arroba. Então 14 dias e meio vezes a diária, você tem o custo de arroba produzida. Já com o operacional, porque o operacional já está aqui. Tá? Então você pega esse número e multiplica por 14,5 e você acha o custo de arroba produzida. E aqui é o diferencial quando comparado com São Paulo das produções aqui. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Queria só explicar para mim o que você chama desse custo de arroba de entrada. O custo de arroba de entrada, nesse caso aqui, a gente não está falando. A gente está falando o quê? Arroba produzida no confinamento. A de trás lá foi o quê? Essa daqui foi um ágio de 11% em cima desse, que ficou fora aqui do slide, mas na frente eu vou mostrar para você. Certinho, que eu fiz a simulação de São Paulo certinho, com ágio de 11% em cima, isso. Então, como que você chega nesse número? Do que você fala? O custo dessa arroba de entrada? Geralmente é a experiência que a gente falou, pela média histórica que a gente mostrou ali. Geralmente o ágio é em torno de 10%. É o boi gordo, mais 10% de ágio em média, o custo da arroba do boi magro, tá? Que a gente tem aí a média histórica, que eu mostrei lá no slide também, que é uma média histórica que a gente tem. Ah, mas eu tenho mais caro, eu tenho mais barato. Aí a eficiência e a lucratividade aqui vai depender do poder de barganha e de compra de cada um, né? Alex, Oi? eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que ele quer saber o valor da arroba do boi na entrada, não é? Porque a gente considera o boi na entrada, o Alex até falou, assim, o quanto vale o boi magro no dia que ele vai entrar no Exato. dividido pelo peso dele em arroba. Que ele fez essa conta em relação ao preço de hoje, ele considerou 385, né? Porque, em média, o boi magro ele é 11% mais caro. Estou dizendo assim, que até outro dia eu não comprava por esse preço. Mas ó, eu vou mostrar, vou voltar aqui, ó, para o senhor ver. Então, bem mais caro. Então, tem épocas que é bem mais caro. Quer ver? Eu vou voltar aqui o gráfico para o senhor entender, quer ver? Isso daqui é o ágio, tá? Então, isso daqui é uma informação da AgroLink. Então, de janeiro de 2020 até maio aqui de 2026. Então, aqui você tem uma média histórica. O que eu peguei? Eu peguei a arroba nesses dias e o preço do boi magro de 12 para 13 arrobas. Tá? Eu dividi por 12, tá? Para ser mais justo, que é o boi de 360 quilos. Então aqui, ó, em 2020, janeiro, você tinha um ágio de 9,9% histórico. E hoje a gente está com ágio de 14,5%. Então hoje, se você falar assim, ó, até quanto eu posso pagar no boi magro? Até 14,5% é a média histórica, que a média histórica é 10,8%. Tá? Então, de 2020 até hoje, 10,8%. Foi o que a arroba se comportou. Hoje ela está 14,5%. Entendeu?
Aí é muito relativo isso daí. Se eu faço a recria, eu remunero meu pasto, né, João? Eu remunero minha mineralização, minha mão de obra. Aí eu pego o bezerro, vamos supor que eu paguei R$5.000 no bezerro, diluí ele no meu período, aí eu pus esse animal. Aí quem tem a recria engorda trabalha dessa forma, que é o quê? Fazendo as contas por partes. Eu faço da recria, onde eu diluo a arroba, eu vou ter um desembolso maior se eu der um 0,8 e um desembolso menor se eu der 0,1. Só que você vai ter um ganho com 0,1, você vai ter um ganho com 0,8. Aí você tem que ver qual que é o ganho que você quer e qual que é o desembolso que você quer. Beleza, eu quero um desembolso médio, então eu entro com 0,3. 0,3, o animal vai comer em torno de 900 gramas a 1 quilo, entendeu? Então, eu pego o pasto, mais esse consumo, mais o bezerro, aí eu consigo diluir aquela arroba que eu paguei, vamos supor, R$400, R$500, né, João? Ela vai cair para os 300, né? Agora, a gente que está fazendo simulações, a gente pega o quê? O cenário e o preço do mercado, mais ou menos. Nesse caso aqui, é os 14,5% aqui, tá? Eu vou mostrar uma de São Paulo, aqui para frente, que você vai entender melhor também. Volto aqui. Na diária, custo da arroba produzida. E o lucro por arroba. O que é esse lucro por arroba? É eu pegar o preço do boi menos arroba. Tá? Então o que eu fiz? Só peguei essa conta, a diferença de uma pela outra. Tá? É o que? É mostrar para vocês a rentabilidade realmente do confinamento, tirando todo o externo, que é o que? A eficiência ou a ineficiência de comprar o boi magro. Então, dentro da operação, se o boi ganhar aquele 1,5 kg com o custo que eu mostrei para vocês, vai sobrar isso daqui por arroba. Tá? Então, 16, Mato Grosso do Sul, 16,18, tá? Bahia aqui menos 21, tá? E aí sucessivamente, tá? E aí aqui a rentabilidade por boi, tá? Que é o quê? É o lucro aquele por arroba vezes 7 arrobas produzidas, tá? Então é R$829, vai para 862. Aqui em Goiás 807, 833, tá? E aqui o comparativo, tá? Quando a gente compara aqui com o São Paulo aqui, tá? Então o Mato Grosso aqui tá uma rentabilidade mais interessante, tá? Alguma dúvida aqui? E aí aqui eu vou fazer uma viabilidade econômica na média de tudo isso daí. Então aqui, ó, igual eu mostrei para o senhor, ó, 360 quilos aqui, 377. Então a média de todos os estados, 11,22 de ágio aqui, ó, tá? O animal ficando 105 dias, ganhando 1,5 kg, 1 kg de carcaça, com um rendimento médio de 55, tá? Ele comendo em torno de 2,4% do peso vivo, com um custo médio de 1,14. O que é esse custo médio? De todos os estados aí, tá? Na média. Deu R$12, com mais 2 de operacional, R$14, tá? Então, o custo de 208,29 arroba produzida. O break-even, que é o quê? É você pegar o preço da engorda, o que você vai gastar na engorda, mais o preço do boi magro, se a arroba do boi derreter até 314, você está empatando. Tá? Então o boi pode chegar até 314, você troca figurinha. Tá? E o lucro operacional, que é esse lucro operacional? É a arroba de venda menos a arroba produzida vezes as arrobas produzidas. Então é o que? É o custo da arroba produzida, 208 menos 338 vezes a quantidade de arrobas que foi produzida, em torno de 7,07. Tá? O que mostra isso? Uma rentabilidade de R$460, com uma rentabilidade média no período de 7,7 e 2,2 ao mês. Tá? Essa é a rentabilidade média dos estados. Tá? Aí nesse cenário aí vai aumentar muito o confinamento, então, probabilidade. Na verdade é assim, é tendencioso, né? É igual solta uma notícia dessa, do preço está subindo. Aí tem gente que vê como oportunidade e tem gente que vê como medo. Então o aumento ou não vai depender das contas que a pessoa fizer. Se a pessoa fizer conta, achar que a rentabilidade dela está interessante, ela vai confinar. Se ela vê que não é oportunidade, não. Mas eu acredito que vai aumentar, porque todo o cenário está mostrando isso.
Tá? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tem que estar. Aí os pontos de importância aqui, ó, valor do boi gordo 338, um custo médio de 1,14, 314 aqui é o ponto de equilíbrio, tá? Com um lucro operacional de 923 e 2,22 aqui, tá? Então, vai ficar frisado para a gente aqui os números que a gente tem aqui em média no confinamento, tá? Colocando o quê? 11% de ágio. Se eu for uma pessoa que eu compro um boi mestiço e eu compro melhor, ele vai render um pouco menos aqui. Só que aqui eu também vou ter menos ágio, entendeu? Então isso é muito variável de acordo com cada propriedade, cada produtor. Esse 1,14 é o que mesmo? O custo médio da matéria seca, em todos os estados. É como se fosse a tonelada de matéria seca, R$ 1.140. E aqui no estado de São Paulo, aqui eu vou fazer uma simulação da seguinte forma. Eu peguei uma dieta média, onde eu uso bagaço de cana 14%, milho moído 48%, DDG 18%, torta de algodão 15%, o núcleo alto desempenho nosso 3,1%, ureia 1% e água. Tá? Essa daqui é uma dieta de um cliente nosso. E aí aqui é o comportamento do milho. Então o milho de 66 é uma tonelada de matéria seca de 1,24, o milho de 67 1,25, de 69 1,27 e de 1,74 1,30. Aí você vai perguntar, Alex, mas por que você só mudou o preço do milho? Porque quando você trava um volume de DDG, um volume de torta, esse volume é travado do ano. Então você vai só tirando o produto, mas com o preço travado. E o que vai flutuar? Praticamente o milho. Tá? Então você tem aqui em maio 1,20. Oi? Desculpa, só é importante falar esse negócio da trava. Não sei quem que eu estava conversando hoje. O cara falou assim, ó, quem não tiver travado, não está achando o produto. Isso. Então, você vai, por exemplo, sair do mercado para comprar DDG, caroço, está meio complicado. Isso, por quê? Porque as empresas elas têm contratos, né? Do mesmo jeito que a gente quer uma previsibilidade, eles querem uma previsibilidade. Então você vai numa Impasa, numa outra empresa de DDG, e aí você faz uma previsibilidade. Ó, eu vou gastar para engordar 2.000 bois, 2.000 toneladas, 3.000 toneladas. E aí você já deixa travado, né, Fábio, o preço. A mesma coisa com a torta. O milho, você consegue, só que você tem que ter uma capacidade de armazenagem muito grande, de silos. E aí você começa a impactar o seu sistema de produção. O seu custo operacional começa a ficar mais encarecido, né? Então, esses outros insumos a gente consegue cadenciar. Bagaço, DDG, torta, você consegue cadenciar a entrega dele e trava o preço dele. O milho já não. O milho ele vai mais flutuando de acordo com as compras. Comprei um tanto, usei. Comprei mais um tanto, usei. Ou então você faz o milho reidratado, que é uma forma de se armazenar e ganhar na energia desse milho. Então aqui, ó, você sai de R$ 66,00, 1,24, e em janeiro de 2027, R$ 74,00, 1,30, tá? E aí, eu pegando o desempenho desses animais de 12 arrobas, ficando 100 dias de coxo, ganhando 1,550 kg, 1 kg de carcaça, 55 de rendimento, tá? Em maio, aqui, ó, o senhor vai entender bem aqui, ó, com um custo de 1,24, tá? Esse lucro aqui está na casa de R$ 441,00, tá? Em julho, ele já vai para 405, ele ficou pior do que maio aqui, tá? Então ele sai de 2,2 para 2,04 ao mês. Em setembro, com milho de 69,72, 1,27 o custo dele aqui, ele já vai para 2,04 aqui, entendeu? Então as margens elas vão se apertando. Então se a margem, você ainda está tendo R$ 411,00 aqui de lucro, que é o quê? A média histórica do confinamento ficou na casa de 150, R$ 200. Então, mesmo nessas fases aqui, ele está interessante ainda. E aí, trabalhando com segurança, que é o quê? Ganhando 1,5 kg com 1 kg de carcaça, que a gente vê nos nossos clientes que a gente consegue um desempenho melhor, né? Entendeu? Então, tudo que você conseguir é lucro, tá? Então, trabalhando com margem de segurança, é isso daí. Tá? E em janeiro de 2027 vai sobrar 464, por quê? Porque a arroba vai subir, né? Então você tem uma arroba mais cara, 358 aqui é o projetado, então você tem isso daqui,
Tá? E aí, essa aqui é uma análise de cenários. O que mostra essa planilha para a gente? Tá? Eu acho muito legal essa planilha. Você tem aqui, ó, o preço do boi gordo, R$ 339. E aqui você tem o preço do boi magro, 377. 11% de ágio. Tá? Então, se o boi aqui, numa diária de R$15, se esse boi aqui, o magro, ele vir para 368 e o boi gordo baixar para 330, você está ganhando 0,1. Só que se ele vir para 368 e o gordo aqui for para 351, você vai ganhar 2,77 ao mês. Tá? Então, nessa parte aqui, é o prejuízo que ele traz para você. Então, se o boi magro for a 383, 386, 389, aquela conta que o senhor falou. Se você pagar isso daí, você já vai levar ferro. Entendeu? Então, você tem que ir até aqui, 380. Vendo aqui a arroba de 348, que ainda dá 1,69 ao mês aqui. Tá? Vocês entenderam essa análise? Mostra para mim até onde eu posso pagar nesse animal. Tá? Então aqui, no caso do boi magro, até R$380, tá? Se a arroba chegar até 336. Se ela for para 333, já vai dar margem negativa aqui. Tá? Essa análise ela é muito interessante para isso. E essa mesma análise, né, do boi magro com o boi gordo, no mesmo preço, só que agora com lucro por boi. Tá? Então aqui, se a arroba do boi magro chegar a 384, eu paguei mais caro no meu boi magro, e o boi gordo derreter para 330, eu vou perder R$31 por boi. Se esse mesmo boi, eu paguei R$390 na arroba, e ele foi a 330 o gordo aqui, então eu vou perder R$115 por boi. Tá? Então essa matriz de variância, essa análise de sensibilidade, a gente consegue ver até onde a gente pode pagar no magro e até onde o boi gordo pode derreter. Então aqui eu trabalho travando, né? Olha, se eu travar o boi com uma trava de segurança até 336 aqui, e eu paguei o meu boi 374 magro, eu vou ganhar 319 por boi. Interessante. Então, você trabalha na segurança do negócio, tá? E falar um pouco de dieta com milho, né? Então, é uma tecnologia nossa, que é o ProMilho, né, Fábio? Que é uma dieta fácil de ser usada e a gente mostrar que ela tem a sua viabilidade econômica. Muitas vezes é menor do que a dieta com volumoso, mas ela existe. Então aqui é um produto, 85 do produto e 15 do ProMilho, 85 de milho, 15 dele. Por que eu peguei um boi de 400 quilos? Como é uma dieta mais desafiadora, a gente trabalha com um animal mais pesado, que ele vai ficar menos tempo, 70 dias no confinamento. Tá? Então eu peguei um animal de 400 quilos, ganhando 1,429 kg, ganhando 55 de rendimento. O consumo é menor, em torno de 9 quilos de matéria seca. Por quê? Porque ela come menos por conta da energia da dieta. Tá? Uma dieta só de milho, ela come menos. Essa é uma dieta para todos? Não. É uma dieta recomendada para quem tem um animal, não tem estrutura e quer terminar seus animais, né, Marcelo? Então, se você tem organizado, você tem o seu produto, você tem silagem, volumoso, aí você faz uma dieta convencional. Ó, eu tenho uns animais, quero aproveitar o preço da arroba, quero engordar, aí você faz essa tecnologia, tá? E aí aqui, o quilo da dieta, o quê? Quando você pega 15% do produto e 85% de milho, tá? Então você tem aqui em São Paulo, em maio, 1,59, vocês percebem que o custo é mais caro. Vocês viram lá atrás. Então, se o custo é mais caro, então a tendência de rentabilidade é menor, tá? E aqui ele vai para 1,70 em janeiro de 27, tá? Vamos pegar aqui Tocantins, vai de 1,40 a 1,52, tá? Então aqui é o comportamento do grão inteiro, milho mais grão inteiro no decorrer dos anos, tá? É uma dieta mais cara. E aqui é o que? O custo da arroba produzida. Então aqui em São Paulo você sai de R$ 199, vai para 214, Mato Grosso do Sul 172 e 187. Como que é feita esse custo de arroba produzida? Da mesma forma, você pega o consumo, 9 quilos, né? Vezes o quilo da matéria seca, vezes 14 dias para produzir uma arroba, tá? Aí você chega na arroba produzida, tá? E o lucro operacional,
Tá? Em São Paulo sai de R$700 aqui para 719. O que é esse custo operacional? É só da atividade. Você, considerando que você está rentabilizando a atividade, o milho inteiro aqui que você está fornecendo para os seus animais. Tá? E aí, para fechar aqui, falar um pouco do aditivo. Tá? A partir do dia 24/10, estão proibidos os antimicrobianos avoparcina, bacitracina, bacitracina de zinco, bacitracina metileno de salenicilato e virginiamicina. Tá? De acordo com essa portaria aqui do MAP, todos esses produtos estão proibidos para serem fornecidos por ruminantes. Tá? O que ela proíbe? Importação, comercialização, fabricação e uso. Tá? Resumo, é isso aí. Tá? Aqui está a portaria, trazendo ela para mostrar para vocês. E a nossa tecnologia, que é o fator P, onde ele foi testado em mais de 29 artigos, entre dissertações e teses, nessas universidades, USP, Exalc, USP São Paulo, Unesp e Apta Colina. Tá? Então, foram testadas realmente nessas instituições, e ele só conseguiu o aval do Ministério de um produto natural por conta desses testes aqui. Tá? Eu vou passar para frente mostrando a parte de viabilidade para vocês. Tá? Então, o que ele faz? Ele aumenta em até 20% o ganho de peso, reduz até 30% o metano, então tem um apelo na sustentabilidade, tá? Aumenta em até 15% a produção de energia. Por que aumenta essa energia? Porque se ele não tem perna, vai ter um aumento. Então o boi vai aproveitar mais a energia. Se você não tem, igual o milho, você dá 5 kg de milho, você aproveita o quê? 70%, 30% vai para as fezes. Então se você conseguir aproveitar 75% ao invés de 70%, você está aproveitando mais energia. É isso daqui que ele faz, só que nesse caso é com os gases. Tá? Não promove resistência microbiana, porque não é um antibiótico, e ele é produto 100% seguro. Tá? Nesses 12 anos de estudo, já foram 1 milhão de toneladas de CO2 que a gente conseguiu preservar, né, Fábio? Eu acho que é um número muito interessante da gente mostrar, levando esse apelo de sustentabilidade. Tá? E aqui eu vou falar um pouco para vocês de alguns trabalhos que foram feitos. Tá? Então, eu vou focar em 6 trabalhos aqui para vocês. Tá? Então, são trabalhos que tiveram um nível médio de amido de 50% ou mais. Lá atrás eu falei para vocês que a gente trabalha até 40%. Então, se eu estou dando 50% de amido, parte da premissa que a dieta é muito mais arriscada. O que é isso? É mostrar se realmente ele aguenta ou não o desaforo. O Fábio tem bastante experiência lá no Paraguai, né, Fábio? Depois você fala pra gente. Lá o pessoal da Impasa usa o produto, o Fábio vai fazer o relato aqui pra gente. Né? Inclusão de concentrado, 85% a 90% é concentrado, o resto é volumoso, milho e soja. E qual que é o volumoso? Foi silagem de milho, bagaço cru, bagaço hidrolisado, silagem de milho mais bagaço. Então todos esses trabalhos teve esses tipos de volumosos aí. Tá? Então vamos lá, primeiro ponto. Consumo de matéria seca. A gente sabe que o consumo de matéria seca, quando você tem uma dieta com alta densidade energética, principalmente amido, é difícil você conseguir. Tá? Então esses foram os consumos dos 6 trabalhos, e o resumo é esse daqui. Ó. Os trabalhos onde tivemos o fator P, 10,67 contra 10,36. Então mostra que ele deu uma segurança ruminal, deu uma saúde ruminal, e o animal conseguiu comer mais. Porque a primeira coisa que o animal faz é ele parar o consumo. Então, caiu o consumo, saciou, saciedade química, ele não come mais. Então, uma dieta de 50% de amido, e ainda ele comeu mais do que um outro promotor de crescimento. Segundo ponto aqui, porcentagem do peso vivo que ele consumiu, mesmo número, só que porcentagem do peso vivo. Ele comeu 2,26 contra 2,17. O que mostra? Que a dieta é bem agressiva. Então, quanto mais densa, mais amido na dieta, menos ela consome. Então, ele consumiu mais aqui. Ganho médio,
exatamente o mesmo ganho. Por quê? Porque a gente teve o mesmo ganho. Muitas vezes a gente sai de uma tecnologia, de uma monenzina ou outro produto, achando que a gente vai cair o ganho, né, João? E aqui não. A gente saiu da tecnologia, consumimos e ainda mantivemos o ganho aqui. Ah, Alex, mas esse ganho seu aí está bem fraquinho. É ganho experimental. Então você dá jejum na entrada e dá jejum na saída. Então, realmente o que o boi tem. A gente não dá pau na entrada no boi e depois pesa ele cheio para ganhar 1.700. Aqui é jejum, 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 jejum. Então é ganho em cima de experimento. Tá? Então por isso que esses ganhos aqui. Outro ponto, GDC. Então praticamente 1 kg de carcaça nos experimentos aqui. Tá? Um rendimento de carcaça praticamente igual. Tá? E quantidade de matéria seca para produzir uma arroba também, muito parecido, 154 e 151, tá? E aí o resumo dos trabalhos, 0,31 quilos a mais de matéria seca. O que é interessante nisso? Quando você tem um consumo maior de matéria seca, a tendência do animal ganhar mais peso, ela existe. Pode ser que seja realizada ou não, mas se a gente conseguir manter por mais tempo o consumo do animal, melhor é o desempenho desse animal. E um rendimento de carcaça de 0,7% aqui no comparativo. Tá? E aí os ganhos aqui todos foram muito parecidos. Ah, eu tenho medo de sair de um produto, de uma monenzina, e ir para um produto natural. Isso daqui mostra para a gente a segurança. Tá? Você não teve perda de desempenho, nem perda de consumo, e ainda você teve praticamente o mesmo desempenho, o mesmo consumo, né? Saindo de um produto, de uma monenzina, para um produto natural, que é o apelo que a gente tem, que vai ser a tendência no futuro que a gente precisa. É o quê? São fontes que são sustentáveis e que são aprovadas para exportação. Né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que você não tem nenhum detrimento quando você está migrando de um antibiótico para essa fonte natural, tá? E para finalizar, o lucro da pecuária em 2026 será de quem souber gerir mais o risco de preço, tá? As crises globais geram volatilidade, porém criam grandes oportunidades. A pecuária brasileira tem fundamentos fortes para crescer. Por quê? Porque ela tem uma recria competitiva, e aí quando você joga esse animal na engorda, quando você faz o ciclo completo, você faz uma média, e aí o seu custo médio de arroba fica mais interessante. E é um ano de muita oportunidade, aquilo que você perguntou, né? É um ano de muita oportunidade, principalmente por conta do preço firme do boi gordo dos insumos. Ele pode estar o quê? Tendenciando a especulação, mas as escalas estão para ontem. Né? A gente vê os clientes nossos que a escala do frigorífico está bem curta, então mostra que não tem boi, primeiro ponto. Os custos de produção estão interessantes, que eu mostrei os custos de arroba produzido aqui. Né? Você mostrou a média ele está acima da média, né? Isso. O diferencial. Isso, tá? E era isso aí. Queria agradecer vocês, estou à disposição, trazendo tecnologias, trazendo soluções e inovações para os nossos clientes aí. O que precisar da gente, pode contar com a gente. Muito obrigado. Pessoal, tem alguma pergunta para o Alex? Eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. Alex, você mostrou lá uma hora o TIP e o confinamento, no começo da palestra. A TIP, nas águas, ela é bem competitiva, ela fica mais interessante que o confinamento, né? Na verdade é assim, ó, temos três alternativas. Certo, mas só que eu queria perguntar quando é inaseca, você não tem crescimento em pasto. Isso, aí que tá. Então assim, quando você tem as águas, você parte para o semi-confinamento. Você tem 50% do que você precisa vindo do pasto, 50% do capim. Então você imprime até fevereiro, março, você consegue ter ganho de 1.100, 1.200, com 5 quilos de ração. Partiu disso daí, aí você já tem que entrar na TIP. Por quê? Eu ia falar um pouco de TIP, mas eu falei, eles falaram só de confinamento, eu posso fazer uma palestra só de TIP depois, tá?
Eu fiz uma palestra... Então você já falou isso aí, eu vou adiantar o que eu ia falar. É tanto conteúdo que você trouxe, Alex, nós precisamos trazer você de novo. Tá. Então, Fábio, já põe na programação para ele voltar aqui. Eu fiz uma apresentação para a nossa equipe, né, Fábio? Onde eu fiz uma analogia, TIP e semi-confinamento e qual época usar. Então é muito interessante. Mas assim, resumindo, partiu para essa época agora, é TIP, porque o pasto não cresce mais. Então mesmo que você ajuste a lotação, você não tem crescimento de pasto. Aí o que você tem que fazer? Ajustar a inclusão de concentrado para aquele animal. E aí você faz esses ajustes. Agora, quando você compara o desempenho de confinamento para TIP, tem casos que a TIP é melhor, tem casos que o confinamento é melhor. O que eu posso te adiantar? No confinamento, como o animal está fechado, recebendo água e comida, o fator externo age menos do que no pasto. Deu uma chuva igual deu essa semana, vai vir broto. O boi seleciona por fibra. Então ele vai sair de comer a ração, vai comer pasto, vai ficar caçando. Então você tem uma chance de insucesso, tá? Mas eu não tenho estrutura de confinamento, eu não tenho. A gente faz o TIP, tá? Qual que é a vantagem do TIP? O rendimento de carcaça. Você tem rendimento de carcaça na casa de 56, 57, porque as vísceras do animal ficam bem enxutas, tá? Mas é isso. Então, semi-confinamento nas águas, até 1% do peso vivo, aí você divide, né? 0,8 a 1,2 semi-confinamento. Acima de 1,2 já é TIP, entendeu? Aí você secou o pasto, tem que ser TIP, tá? Só mais alguma pergunta? Bom, o Alex vai estar aí com nós, né? Tomando um café, naquela nossa troca de experiência. A gente aproveita aí para explorar um pouco mais o conhecimento dele. Só queria falar dar um recado aqui, pera um pouquinho. Muitas dessas relações que o Alex falou hoje, de ágio, deságio, relação de troca, a gente coloca diariamente no grupo Mais Arrobas. Então, tem muita informação que o pecuarista precisa para decidir negócio, sai lá diariamente no grupo Mais Arroba. É um grupo pago, é 1 arroba por ano, mas quinta-feira começa a Expo Agro em Numas, estão todos convidados para visitar a gente lá. Queria agradecer o Fábio que está aí, vai ser um dos expositores lá na Expo Agro em Numas. Felipe também está aqui, também vai ser um dos nossos expositores lá. E quem visitar o nosso stand lá e tomar um café com a gente vai concorrer a vamos sortear um ano de conta-rumas lá para quem fazer uma visita para nós lá. A Expo Agro Numas virou a maior feira da região depois da Freicorte. Então quem ainda não teve a oportunidade de ir lá, façam uma visita lá que vocês vão gostar muito. Outra coisa também que queria lembrar, tem meus livros ali, se alguém quiser conhecer, tiver interesse de adquirir, né? E também falar dos nossos apoiadores, né? Que são quem garante que a gente consiga fazer esse evento gratuitamente, né? A João Menezes Associados, a Soesp, a Coima, a Premix, que patrocinou a vinda do Alex hoje aqui, Cicobi, Credivale, a Cicobi, Credivale, menos para o Felipe, não dá certo. Mas depois eu explico. A Cicobi, Credivale, na quinta-feira, na Expo Agro Numas, ela vai fazer um evento para quem quiser comprar um trator pelo FEAC, que é uma taxa de juro bem menor de mercado. Mas só vale para quem tem fazenda em São Paulo, desses que tem fazenda no Paraguai, Mato Grosso do Sul e mais uns 5 estados aí não consegue. Agradecer a Raposo Pneus, que vai fazer nós vamos sortear. Pessoal, quem não assinou a lista, por favor, assina aí para poder participar do sorteio de um vale serviço da Raposo Pneus. Se alguém, às vezes a pessoa ganha o vale e não tem trator, não tem caminhão, não vai usar, vamos passar o sorteio para o próximo, né? E vamos sortear também 2 pluviômetros, mas o pluviômetro a turma vai estar usando, né? Mas quem ganhou aí, falar para o Tiago aí que ele está dando sorte para nós aí. O Sindicato Rural doou os pluviômetros, depois que ele doou, a gente tem tido chuva aí para poder usar os pluviômetros. Então eu queria agradecer a Raça Forte, a Liane Veículos,
a De Carvalho, John Deere, Boitel Chaparral. Então é o nosso parceiro Sérgio. Nós vamos fazer uma visita lá, então quem quiser conhecer a estrutura de confinamento, só passar a Expo Agro, eu já vou marcar o Sérgio. A Lei do Sul, a Corretivos Massari, da Única, Fertipar Adubos, Fertipar Bandeirantes, a Datamars, né, que tem o identificador Speedrite, Bolos da D e o GPB. Então, parabéns a todos que puderam aqui participar, aproveitar uma noite muito agradável, com uma quantidade de informações muito boas, né, muito úteis que o Alex apresentou para a gente.